coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louve Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou. Tem feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louve Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, 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 graças dou. Damos graças, Senhor, pelo teu amor, pelo sacrifício na cruz. Esta graça que nos alcançou e hoje nós temos vida plena nele. Somos salvos pela graça de Jesus. Graças dou, graças dou, Damos graças pela cruz, pela família, pela igreja, pela graça que nos alcançou, como já dissemos. Graça, graças dou, graças dou, com meu coração, com meu coração e o meu louvor, com as mãos, com as mãos aos céus, louva-te Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Graças dou, graças dou. Queridos amigos, estamos chegando aí pela misericórdia de Deus nesta noite especial. Estamos chegando ao final do 4º mês. Quero glorificar a Deus pelas lutas, pelas dificuldades. A Bíblia manda agradecer a Deus por todas as coisas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Muitas vezes nós não entendemos, e é nesta hora que precisamos manifestar a nossa crença, porque a crença não tem nada a ver com o entender. O entender é importante, porém a palavra de Deus diz, e nós cremos que Ele está no controle de todas as coisas.
Como todos sabem, houve uma flexibilização para que algumas igrejas ou para que as igrejas da cidade, os templos religiosos, possam estar se reunindo com 30% da capacidade do seu auditório. E nós tomamos a decisão, neste primeiro domingo, de ainda estarmos chegando até os irmãos de forma online, por várias razões, e uma delas é demonstração de respeito e de amor aos nossos irmãos da melhor idade. Estamos buscando a direção de Deus, do que fazer, como fazer. Os irmãos aguardem as orientações que estaremos dando nos próximos dias. Lembrando especialmente que no próximo domingo, dia 3, a nossa igreja comemorará 61 anos. A nossa igreja, que começou nesta cidade em 1913, ali na região das praias, como uma congregação, um ponto de pregação. Depois veio para a região da Bocaina, onde é hoje ali a base aérea, a região da base aérea. E no ano de 1959, a nossa igreja comprou esta propriedade e foi organizada como igreja. Agora não mais uma congregação, mas uma igreja. Ou seja, desde 1913, já fizemos muito mais de 100 anos na cidade. Mas como igreja organizada, comemoramos 65 anos. Então, ore por isso. Na semana que vem estaremos buscando formas de celebrar este acontecimento. Queremos motivar você, a uma vez estando sintonizado conosco aí, através do canal da igreja, do Facebook, dos meios diversos, procure se inscrever em nosso canal, procure curtir, ali mostrando o seu apoio. Isso ajuda a equipe organizadora a ter mais visibilização, a ter mais possibilidades, tá bom? Queremos agradecer a Deus por todos os irmãos que, embora estejamos distantes, mas que chegam na igreja para trazer alimentos, chegam na igreja para entregar os seus dízimos e ofertas, têm sido fiéis através das transferências bancárias. Louvamos ao Senhor por isso. Uma outra grande alegria é a ajuda no pastoreio. A nossa igreja, se você não sabe, ela foi dividida no sentido de que cada diácono tem um grupo de irmãos, os quais ele, diácono, diaconisa, às vezes em dois, que estão acompanhando grupos de irmãos. Isso ajuda o trabalho do pastor e isso anima, fortalece também a membresia. Quantos irmãos que têm usado tantos meios para estar apoiando outros irmãos? Isso é o que nos manda a palavra. Que Deus te abençoe. Fique conosco, você vai ouvir aí algumas músicas especiais de louvor a Deus, e daqui a pouco voltaremos perguntando: que sinal é esse? O fim do mundo está próximo? Que Deus nos ajude e nos abençoe. Ouça aí estas músicas. Boa noite, irmãos, graça e paz. Como é bom nós podermos nos juntar, mesmo longe, mesmo distante, mas com o mesmo Espírito, em adorar ao Senhor. Venha conosco com as canções. Nós vamos proclamar que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que nós desejamos fazer a vontade dEle. Ele vai receber, sim, abra o seu coração e Ele vai receber a sua adoração aí na sua casa. Amém? Vamos juntos louvar ao Senhor. Tudo que
Permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Tudo que tenho veio de ti, o meu melhor eu quero te dar. Tu és meu tesouro, a ti, Senhor, adoração. Tua vontade é o que desejo e tudo que traga louvores a ti. Servir-te, honrar-te é um privilégio. Deus grande, majestoso, em adoração. Recebe minha adoração. Permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Recebe minha adoração. Permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. Recebe minha adoração. Permita-me entrar no lugar que é somente teu e contemplar a tua santidade e entre os querubins te adorar. E eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Aleluia! Nós vamos continuar louvando e engrandecendo a esse nosso Deus, declarando que toda honra, toda glória, toda majestade, o que mais se pode falar que o Senhor merece receber? Diga aí na sua casa, se levante conosco e cante, declare, diga o quanto Ele é grande, o quanto Ele é lindo, o quanto você o ama e o quanto você deseja todos os dias da sua vida consagrá-lo a Ele. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo
Altíssimo, celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador, pois Tu és o Deus Criador. Aí na sua casa, declare, diga a Ele o que Ele merece. Amém. Nós estamos celebrando Jesus. E nesse momento em especial, você tem aí a informação na tela. Nós, como igreja de Jesus, nós temos este compromisso de ofertar, de dedicar a nossa vida e os nossos bens ao Senhor. Você que está em casa, você membro de nossa igreja, você que nos ouve, você como eu, fazemos isso porque nós amamos o Senhor. E nesse momento agora onde você está, nós queremos ter esse momento de dedicação, consagrando
as nossas vidas e os nossos bens ao Senhor. Faça isso, meu irmão. Não fique de fora daquilo que Deus quer fazer na igreja dele, mesmo nesse tempo. Consagre a sua vida e os seus bens ao Senhor. Nós vamos cantar mais uma canção e você vai poder celebrar, adorando ao Senhor, dizendo: canta minha alma, canta ao Senhor, com esse sentimento de dedicação e oferta ao Senhor. As informações estão aí, você pode fazer todos os depósitos online. Faça isso, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Vamos cantar? Canta minha alma, canta ao Senhor. Com alegria, vamos relembrar este hino que celebra a alegria que nós temos em adorar o Senhor. Que segurança sou de Jesus. Vamos lá? Vamos lá? Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto, gozo da luz. Sou por Jesus, sou por Jesus, Herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. canta minha alma, vamos lá. Canta minha alma, canta ao Senhor, quem te senta, quem te louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, quem te senta, quem te louvor. Ao seu amor, Ao
Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua compaixão, pela alegria que nós temos só em ti, Pai. Independente de qualquer circunstância. Agora, consagramos os dízimos, as ofertas de cada irmão que vai se dedicar ao Senhor. E agora, de maneira especial, a tua palavra que será proclamada, que a unção do teu Espírito, através do pastor, possa alcançar os corações, os nossos corações. Fala conosco, continua falando, nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que sinal é esse? O fim está próximo. Que sinal é esse? O fim está próximo. Quero convidar a todos para fazermos a leitura de 2 textos bíblicos. O primeiro está no livro de Mateus, no capítulo 24, que diz assim: Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as edificações do templo. Mas Jesus lhes disse: Não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Estando ele sentado junto ao Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele em particular, perguntando: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes respondeu: Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei falar de guerras e rumores de guerras, mas não fiqueis alarmados, pois é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Ainda no livro de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4, o verso 7. 1 Pedro 4, 7 diz assim: Mas está próximo o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e estais alertas em oração. Já está perto o fim de todas as coisas, portanto, tende bom senso e estai alerta em oração. Que Deus, o nosso Deus, aplique esta gloriosa palavra em nossos corações. Nestes dias de coronavírus, constantes são as perguntas de pessoas da igreja e de fora da igreja. Tenho participado de programas, de entrevistas, e uma das perguntas constantemente feitas é esta: este é um sinal do fim? Será que isto mostra que o fim de todas as coisas está próximo? Antes de responder, eu quero convidar a todos para nós relembrarmos aquelas coisas básicas, o essencial. O que é que eu e você, cada ser humano, precisa saber? Veja aí na sua tela esta primeira informação indispensável a todos os seres humanos. A Bíblia vai nos dizer no livro de Gênesis, capítulo 3, que o pecado do homem trouxe 4 rupturas. O homem, ao pecar, morreu, ficou separado de Deus e trouxe simultaneamente 4 rupturas. A primeira ruptura com Deus, isto é, a dimensão teológica. Eles se esconderam, se afastaram de Deus. A segunda ruptura foi a ruptura consigo mesmo.
mesmo. É a ruptura psicológica. O verso 10 do capítulo 3 diz: tive medo porque estava nu e me escondi. A terceira ruptura é a ruptura com o próximo. É a dimensão sociológica. Versículo 12 do capítulo 3, Adão disse: a mulher que tu me deste. Foi ali um ato de acusação. Houve ali uma ruptura. Quarta ruptura, a ruptura com a criação. É a dimensão ecológica. No dia em que o homem pecou, ele trouxe maldição não só para si mesmo, mas também para a terra. O versículo 17 do capítulo 3 vai dizer: maldita é a terra por tua causa. Portanto, o pecado afastou o homem de Deus, e a Bíblia diz que todos pecaram e que o salário do pecado é a morte. Mais tarde o apóstolo Paulo, no capítulo 5, verso 12, ele vai resumir o que aconteceu com a humanidade. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O ser humano afastado de Deus foi alcançado pela misericórdia de Deus, que vendo o ser humano caído, fez a promessa de que um dia o Filho, Jesus, viria para nos buscar. Queridos amigos e irmãos, esta promessa que Deus fez no momento de maior crise na história da humanidade, da vinda do seu Filho, já se passaram milênios. Quais são os sinais de que a vinda do seu Filho, ou o retorno do seu Filho, a volta de Jesus está próxima? Nós devemos nos lembrar que sinais são muito importantes. Aí colocamos alguns sinais, e cada um desses sinais dizem alguma coisa. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, no texto aqui que nós lemos, Mateus capítulo 24, Jesus disse: haverá sinais nos céus e na terra. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Senhor virá. E ai daquele servo que disser: o meu Senhor tarde virá. Daquele dia ninguém sabe, nem os anjos, unicamente o Pai. E Jesus completa em Mateus 24 dizendo: haverá sinais. Um dos sinais é como foi nos dias de Noé. Então a Bíblia aponta e mostra alguns sinais. Por exemplo, quando o homem pecou, Deus disse: nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, nascerá de uma virgem. Então, uma criança nascer de uma virgem era um sinal de que o Filho de Deus ia nascer nesta terra. Mais tarde, quando os homens pecaram e que houve o dilúvio, ao saírem do dilúvio, Deus colocou um sinal, o arco-íris. É um sinal de que Deus não destruirá mais a terra com água. Nos lembramos que Judas, quando foi trair a Jesus, disse para os inimigos: vou dar um sinal para vocês, e o sinal vai ser o beijo da traição. Havia um outro sinal dizendo: o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, também o Senhor Jesus ficará no ventre da terra 3 dias e 3 noites. Uma outra vinda era sobre o Espírito Santo. Jesus disse: quando eu for, ele virá. Quando vocês souberem que o Espírito Santo veio, é porque eu cheguei lá. Então são vários sinais que a Bíblia, a palavra de Deus, nos deixa apontando determinados acontecimentos. Reconhecemos que existe uma grande confusão quando se fala do fim do mundo.
Uns creem apenas num fim pessoal, a morte. Outros creem no fim local, como foi o caso de Sodoma, o caso do Éden. Mas a Bíblia fala de um fim universal, onde não ficará nem raiz nem ramo, onde a terra será queimada totalmente, como diz o apóstolo Pedro. A pergunta que faço neste momento é: será que Pedro estava falando apenas de um fim pessoal, um fim local? Será que os apóstolos pensavam apenas em um fim local? Agora Pedro está dizendo: o fim de todas as coisas está próximo. E eu quero dizer para você nesta oportunidade que, se o fim estava próximo para os apóstolos que viveram 2000 anos passados, quanto mais para nós. Então, devemos ficar atentos aos sinais. Quero pedir a você para olhar esta próxima tela, onde nós temos um resumo. A Bíblia nos fala de um pequeno resumo que o Senhor Jesus fez quando perguntaram para ele lá no livro de Mateus, capítulo 24. Os discípulos mostraram o templo para Jesus. Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. E os discípulos então perguntaram aqui no capítulo 24, no verso 3: será este o final de todas as coisas? Vai ser este o momento quando tudo vai se acabar? Então Jesus faz um pequeno resumo. Veja aí na sua tela. Mateus capítulo 24, dos versos 1 ao 14, Jesus está dizendo o que é que vai preceder o arrebatamento da igreja. Dos versículos 15 ao 41, ele diz o que é que vai acontecer na grande tribulação. Dos versículos 42 ao 51, um alerta de vigilância para toda a igreja. Capítulo 25, do 1 ao 13, a parábola das 10 virgens, mostrando que não basta ser religioso, espiritualista, é preciso ter a motivação certa e adorar ao Deus certo e da forma certa. Capítulo 25, dos versos 14 ao 30, a parábola dos talentos, dizendo que todos nós, independente de sermos cristãos ou não, todos nós prestaremos contas a Deus. E dos versículos 31 ao 46, falando sobre o juízo final, onde todos os homens, todas as pessoas que viveram desde Adão até o dia em que o Senhor Jesus vier, todos serão julgados pelas obras, e pelas obras todos nós seremos condenados. Então, vai se olhar no livro, o livro da vida, se o seu nome está escrito ou não, se você, do lado de cada sepultura, entregou a sua vida para Cristo ou não. Portanto, queridos amigos, quando nós falamos em sinais, Jesus disse no capítulo 24, verso 36, o dia e a hora ninguém sabe, é verdade, mas ele deixou os sinais da sua brevidade. Quais são os sinais? Veja aí na sua Bíblia, em Mateus capítulo 24, procure-se a chegar a uma Bíblia, e veja alguns sinais que Jesus colocou como um alerta, como um aviso, para nos preparar para aquele grande e glorioso dia, quando ele vier nos buscar. Portanto, os primeiros sinais, são os sinais da religião, os sinais da religião. Quando nós lemos no livro de Mateus, capítulo de número 24, começamos esta leitura pelo verso 4. Tende cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O primeiro sinal,
Os sinais da religião, fala dos falsos cristos, fala dos falsos profetas. E quando nós pensamos nos sinais da religião, que é o primeiro sinal destacado, a expressão é: não se deixe enganar pelos homens. Nós, seres humanos, não podemos ficar olhando para o homem, porque o homem, o ser humano, nos leva ao tormento, diz o verso 9. O verso 10 diz que eles trazem escândalo. Nestes dias de coronavírus, a cada dia aparece um novo profeta anunciando um novo acontecimento. Esses dias recebi de alguém dizendo: olha, o final do mundo será no dia 23 de abril. O sinal do mundo, diz um outro, vai ser no dia 8 de maio. E ao longo dos séculos, centenas e centenas já apresentaram as suas datas. Nós temos, na verdade, um momento de extremos. De um lado, uma espiritualidade exagerada com visões, revelações. Do outro lado, apostasia, frieza, afastamento, separação da igreja. Neste meio se vê muita meninice. Recentemente um grupo fundamentalista, se baseando no livro de Mateus 16, 18, providenciou várias cobras venenosas, e os seus líderes, mostrando que eram homens de fé, pessoas de fé, pegavam aquelas cobras, para que pessoas também crendo assim fizessem. Quando falamos em sinais da religião, vemos as seitas do ocultismo crescendo, vemos as seitas filosóficas ensinando o ser humano a desenvolver o seu eu, a conhecer-se a si mesmo. Portanto, quando pensamos nos sinais da religião, é um tempo de sinais contraditórios. Como dissemos, de um lado muito espiritualista, de outro lado, pessoas que vivem na apostasia. É verdade que a palavra de Deus diz que os últimos dias seria como nos dias de Noé, ou seja, a orgia do comer e beber. Casavam-se e davam-se em casamento. Não ouviam a pregação de Noé. Era um tempo de notáveis revelações e descobertas. Era uma sociedade corrompida moralmente, socialmente e espiritualmente. Era uma sociedade muito parecida com a nossa sociedade. De um lado vemos pessoas espiritualistas que adoram o ar, que adoram as plantas, que adoram as árvores, adoram a tudo, protegem os animais, fazem tudo, mas excluem Deus das suas vidas. Quando nós pensamos neste tempo, destes sinais da religião, de um lado nós temos os que não vigiam, que se importam apenas com comer, beber, se casar, viver aqui ou agora. São coisas importantes, mas são efêmeras, passageiras, transitórias, finitas, temporais, limitadas, é só do aqui e agora. Do outro lado, nós temos aqueles que vivem se importando com Deus, atentos aos sinais, têm prazer em estudar a palavra, tem prazer em estar em comunhão com os irmãos, tem prazer em conversar com Deus, tem prazer em buscar a santificação, tem prazer em sentir a presença de Deus na sua vida. Sim, estas coisas são imprescindíveis, elas são eternas, são duradouras, são fixas, são infinitas, são atemporais, são ilimitadas. É o que Deus quer que eu e você pratiquemos. O primeiro sinal, os primeiros sinais, os sinais da religião,
De um lado, a espiritualidade exagerada, de outro lado, a frieza da igreja. O que Deus espera neste tempo é equilíbrio. Equilíbrio no relacionamento, na obediência. Na sequência, nós vamos para o segundo grupo de sinais, os sinais da natureza. Capítulo 24, verso 7 diz: porque nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Sim, este é o segundo grupo de sinais, os sinais da natureza. E quando nós falamos em sinais da natureza, como disse uma certa senhora: meu filho, desde o meu bisavô se fala em terremoto na terra. E eu disse para aquela senhora: é verdade, senhora, mas a intensidade dos terremotos e a quantidade aumentou e tem aumentado. Eu peço a você que veja aí na sua tela o aumento na incidência dos terremotos desde a época dos apóstolos. Veja aí. No século I, 15 terremotos. Século II, 11 terremotos. Século III, 18. Século VII, 35. Século IX, 59. Século XII, 84. Século XIII, 115. Século XV, 174. Século XVI, 253. Século XVII, 378. Século XVIII, 640. Século XIX, 2019 terremotos. Século XX, a soma de todos os outros 2 vezes. Século XXI já superou todos os outros juntos. O aumento na incidência, o aumento na gravidade. Você sabia que ocorrem 1 milhão de terremotos no planeta anualmente? 150 mil deles são considerados de gravidade intensa. É interessante que diariamente, segundo as estatísticas, diariamente acontecem 400 terremotos. Você sabia disto? O fato é que Jesus disse que estes eram apenas sinais, mas que ainda não eram o fim, era apenas o início do fim. Ele disse: haverá sinais, terremotos, fome, violência, pestes, medo de guerra, medo de não ser amado, medo do abandono, medo da não realização pessoal, medo da obesidade, medo de doenças. Alguém já está dizendo que a segunda grande epidemia é a epidemia do medo. Estamos vivendo neste tempo, este vírus, esta epidemia que tem destruído a humanidade. Veja aí na sua tela a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia. Às vezes nos confundimos um pouco. O surto é um aumento ao ponto de espantar as autoridades. Eles não esperavam tudo isso, é um surto. A epidemia, ela aparece em diversas regiões de um país, é a epidemia. A pandemia se espalha em diversas regiões do planeta ao mesmo tempo. E a endemia é aquilo que não é pela quantidade, mas que volta a acontecer constantemente, ou de vez em quando, mas que volta a acontecer de tempos em tempos. É algo sazonal. A febre amarela é
um destes exemplos. Bem, mas quando nós pensamos em epidemias como as que estamos vivendo nestes dias, eu quero relembrar a todos que este sinal não é o único. Através dos séculos, quantos sinais houveram? E você pode perguntar, mas por que Jesus não veio ainda, já que os sinais estão acontecendo? Porque Ele é misericordioso e não quer que ninguém se perca. Sim, aconteceram vários sinais. Veja aí na sua tela, eu quero apresentar mais uma vez as 10 assolações que houveram na terra. A primeira, a peste negra, que deixou 50 milhões de mortos. A segunda, tuberculose, com 1 bilhão de mortos. Varíola, 300 milhões. Gripe espanhola, 20 milhões. Febre amarela, 30 mil mortos. A AIDS, 22 milhões de mortos. O ebola, até virou filme, milhões de mortos. Gripe espanhola, né? A gripe aviária chamada H5N1, 324 mortes. A gripe suína, conhecida como a influenza H1N1. E agora nós estamos aí desde dezembro de 2019, com este vírus que se transformou numa epidemia, numa pandemia, que tem deixado prostrado países inteiros, simultaneamente. Quantas vidas têm sido ceifadas? Quantas lições nós, os seres humanos, estamos aprendendo num tempo como este? E quando nós percebemos este vírus invisível, mas com o poder letal de destruir tantas pessoas, relembramos que há limite para a humanidade. Relembramos que quando o homem vira as costas para Deus, ele atrai contra si mesmo, ou contra si mesmos, a mão de Deus. E lamentavelmente tantas tragédias têm acontecido. Bem, além destes sinais da natureza, os sinais da religião, temos também os sinais políticos. Veja que no capítulo 24, verso 6, Jesus disse: e ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, não fiqueis alarmados, porque é necessário que assim aconteça, mas não é o fim. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 13, o verso 16, encontramos assim: e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. E agora chega um dos momentos difíceis na história da humanidade, os sinais políticos. Primeiro, pensando em guerras e rumores de guerras. Você sabia que de 1960 para cá já houveram mais de 120 guerras? Você sabia que 22 destas grandes guerras aconteceram no ano de 1999? Você sabia que existem pelo menos 40 guerras anualmente? Além das guerras dos países, temos muitas vezes guerras nas famílias, as guerras interiores, as guerras entre as pessoas. Querido amigo, querida amiga, se fôssemos olhar os sinais, Jesus já poderia ter vindo. Por que Jesus ainda não veio? Jesus ainda não veio porque é misericordioso e não quer que ninguém se perca. Lembre-se disso.
Mas quando falamos em sinais políticos, não se referem apenas às guerras. E como temos tido sinais políticos em nossa pátria brasileira e nesta terra. Mas além destes, e tudo é um preparo para a vinda e o governo do anticristo. A Bíblia vai nos falar de um governo vindo com poder político e religioso, e que vem com o sinal, com a marca 666. O sexto dia foi o dia em que o homem foi criado. 6 3 vezes é uma trempe de maldição. Tudo se prepara para um poder político e religioso, que procurará afastar, diminuir o poder do Cristo Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Veja na sua tela estas duas imagens. Quando de um lado nós temos o código de barras. O código de barras tem sido um dos sinais da tentativa do império do anticristo. Qualquer produto que você pegar em qualquer mercado de qualquer parte da pátria brasileira, como por exemplo este copo de água aqui, você vai ver um código de barras, e neste código de barras tem 3 números primeiros, 789. Se você somar 7 vezes 89, vai dar 623. Quando você soma as barras, todos eles vão ter 30 barras. E quando você soma os números, todos eles, todos os códigos vão ter 13 números. Quando você soma 623 mais 30 e mais 13, vai dar 666. Bem, isso eu posso fazer usando várias formas diferentes. A Bíblia diz: quem for inteligente vai concluir, vai descobrir, vai perceber o número. Bem, isso já é o sinal da besta, já é o Apocalipse, é apenas um preparo. Quando nós vamos caminhando para um tempo em que o CPF precisa ser digital, quando vamos caminhando para um tempo em que tudo podemos fazer com as nossas impressões digitais, tudo são preparos. João, lá em Apocalipse capítulo 13, verso 16, viu então a expressão 666, o número, a dica, o sinal é esse, 666. Acontece que nos dias de Jesus e de João, ainda não tinha os números que nós temos hoje, os números arábicos, ordinários, cardinais, não tinham ainda, tudo naquele tempo era por letras. Então o que é que João viu lá no Apocalipse? Ele viu os números arábicos, o número 6 do algarismo arábico. Ele viu o número 6 do algarismo romano. Ou ele viu a 6ª letra do alfabeto hebraico, que é o W. Se nós entendermos que ele, ao invés de números que não existiam ainda, ele viu letras, a letra W. Nós sabemos que hoje, para você ter acesso a qualquer área da internet, você precisa do www. Já é isto o sinal do falso profeta, o governo do anticristo? Tudo é um preparo. O que estamos dizendo, queridos irmãos, é que a Bíblia diz que nos últimos dias
acontecerá este sinal do governo do anticristo. Apocalipse 13:16. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Mas além destes sinais da religião, além dos sinais da natureza, além dos sinais políticos, nós podemos também pensar nos sinais da ciência e da tecnologia. Sim, este é o quarto sinal, o avanço da ciência e da tecnologia. O próprio Daniel vai dizer que Deus dará conhecimento aos homens. Quando nós pensamos, por exemplo, na bioética, em 1967, Christian Barney fez o primeiro transplante de coração. Em 1978, nasceu o primeiro bebê de proveta do mundo. Em 1993, houve a primeira clonagem humana. Ah, meus amados irmãos, quando pensamos no avanço da tecnologia e da ciência, nestes dias, por exemplo, de isolamento social, como temos lançado mão desta ferramenta, a internet. Tudo isto mostra o avanço e o preparo para a vinda do Senhor. O apóstolo Pedro disse então: estamos perto do fim. Está perto o fim de todas as coisas. 1 Pedro 4:7. Mas já se passaram 2020 anos. Será que Pedro se enganou? De forma nenhuma. Como eu disse, existe muita confusão quando falamos do final dos tempos ou fim do mundo. Veja aí na sua tela 3 partes, 3 formas de dividir o fim do mundo. O início do fim do mundo, o meio do fim do mundo e o fim do fim do mundo. O início do fim do mundo acontece no dia em que Adão pecou. Quando Adão pecou, ele desencadeou a bomba da destruição. Nesta primeira divisão, o início do fim do mundo, nós temos Adão com seu pecado, temos Noé com o dilúvio e temos a Torre de Babel. Esta é a primeira parte, o início do fim do mundo. A segunda parte, o meio do fim do mundo, começa a contar quando Abraão sai da sua terra, vem para Canaã, vai para o Egito. Quando Deus levanta Moisés para tirar o seu povo do Egito, caminha com o povo pelo deserto. Quando Josué continua caminhando até chegar em Canaã, depois que o povo está em Canaã, novamente é disperso pelas partes do mundo. Isso é o meio do fim do mundo. O fim do mundo começa a acontecer quando o Filho de Deus pisa nesta terra, vive nesta terra, morre por nós, ressuscita e envia o seu Espírito Santo. Somente nesta parte do fim do mundo já se passaram mais de 2020 anos. O que é que nós aguardamos? É a vinda de Noé com a sua arca? É isso? O que é que nós aguardamos? É Moisés com as tábuas da lei? É isso? Deus prometeu que um dia Jesus nasceria, ele nasceu. Jesus prometeu que um dia o Espírito Santo viria e veio. O que é que virá depois disto? Virá o arrebatamento da igreja.
No juízo final não fica nada nem ninguém, mas no arrebatamento de Deus, sim, no arrebatamento da igreja, sim, ficam aqueles que não eram servos de Deus. Ficam aqueles ou ficarão aqueles que não são a igreja de Cristo. Então o apóstolo Pedro estava certo, quando ele, olhando que o início começou com Adão há 4.000 anos passados, e que agora já estava começando a viver os dias da igreja, os dias do Espírito Santo, os dias da graça, sim, estava próximo, porque o que vem depois disso é o arrebatamento da igreja. Depois disso, nessa sequência, vem o juízo final, a separação entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Depois disso virá a destruição da terra. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 2, verso 7 em diante: não ficará nem raiz nem ramo, o sol e o céu se enrolará como um rolo, e tudo que há na terra será destruído. Portanto, queridos amigos e irmãos, o apóstolo Pedro estava com a razão, porque disse: o fim de todas as coisas está próximo para ele há 2.000 anos passados. E para nós, que já passamos por todas as fases da igreja, sim, a qualquer momento o Senhor da glória virá para buscar o seu povo. Então o apóstolo Pedro, ele está pregando, e veja o que ele diz, capítulo 3, o apóstolo Pedro diz: Cristo fez a obra completa. Capítulo 4, versos de 1 ao 6, o mundo convida a todos para as imoralidades, as bebedeiras, as glutonarias, as orgias, a embriaguez, as abomináveis idolatrias. Mas o fim de todas estas coisas vai chegar. O fim de todas as coisas vai chegar. E a minha pergunta nesta oportunidade, nesta noite para você é: o que você vai fazer? A minha pergunta é: que tipo de pessoas nós devemos ser? Sabendo que todas as coisas serão assim como. Sabendo destas coisas, o pecado de Adão danificou, desfigurou a imagem de Deus em nós. Sabendo que a história da humanidade tem começo, meio e fim, já estamos no fim. Sabendo que o rei das trevas luta para nos afastar de Deus, para cegar os nossos olhos, para não vermos os sinais, que tipo de pessoas devemos ser? Eu quero convidar você para uma caminhada. Que tipo de pessoas devemos ser? Veja aí, em primeiro lugar, devemos ser pessoas nascidas de novo para Deus. Você pode ler comigo, vamos juntos? Pois Cristo também sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Você já nasceu de novo? Esta é a primeira coisa que cada pessoa deve fazer, estar preparada, e você se prepara para viver aqui na terra e na outra vida, quando entrega a sua vida para Jesus. A segunda coisa que eu e você devemos fazer, veja aí: sejamos sóbrios e vigilantes em oração. É isso que Pedro diz para todos nós. Todas estas coisas do mundo vão passar, portanto não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Por quê? Verso 7, vamos ler juntos? E já está próximo o fim de
todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ser sóbrio, ter a cabeça no lugar, pensar. Jesus disse: as coisas que vos digo, digo a todos, vigiai. Terceira atitude de quem sabe que o Senhor voltará. O apóstolo diz, agora no versículo 8, 1 Pedro 3, verso 8. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Ah, queridos irmãos e amigos, como as pessoas precisam se sentir amadas. Nestes dias temos ligado para pessoas, e como pessoas se sentem valorizadas porque receberam atenção, porque alguém se importou com elas. Ou seja, eu e você que sabemos que o vírus é apenas um dos sinais, mostrando-lhe que o Senhor está perto, mostrando-lhe que os sinais cada vez aumentam em quantidade, aumentam na ferocidade. Essa semana uma pessoa falou comigo, já de uma certa idade, e disse: eu nunca vi uma coisa como esta no mundo, para atingir o mundo inteiro de uma só vez. A quantidade, a intensidade, a gravidade mostra que o fim vai ficando cada vez mais próximo. Em quarto lugar, diz o apóstolo, você sabe que o Senhor está voltando, que tudo vai terminar. Você deve então, em quarto lugar, ser alguém hospitaleiro, alguém que não viva na murmuração. Nestes dias, como tem crescido os murmuradores, e muitas vezes pessoas, poderíamos dizer no sentido humano, têm razão, porque estão sofrendo. Meu irmão, minha irmã, no nome de Jesus, nesta noite tome uma decisão. Eu quero deixar de ser um murmurador para ser alguém que louva, que exalta, que glorifica a Deus. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Busque múltiplas formas como eu posso fazer para abençoar pessoas. Como eu posso fazer para demonstrar amor a pessoas. Talvez neste momento, nesta realidade, eu não possa trazer para minha casa, mas o que é que eu posso fazer para levar a esta pessoa um pouco de amor, um pouco de doçura, um pouco de Deus que existe em mim, para esta pessoa? O apóstolo continua dizendo, você sabe que o Senhor está voltando, agora no capítulo 3, verso 11, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre e sempre. O que fazer? Faça de tudo para ajudar os outros, e faça isso buscando a orientação e a força de Deus em sua vida. Eu quero, nesta noite, partindo para o encerramento, relembrar a você a mensagem do Apocalipse.
Apocalipse é o livro da revelação. Apocalipse é dividido em 7 grupos de 7 coisas. Como entender o Apocalipse? 7 grupos de 7 coisas. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 sinais místicos, 7 flagelos, 7 condenações e 7 coisas novas que o povo de Deus receberá. Nesta noite não dá para falarmos sobre os 7 conjuntos de 7 coisas, mas eu quero convidar você para pensar no último conjunto das 7 coisas. Veja aí na sua tela o 7º grupo das 7 coisas novas que Deus tem para você. Eis que faço novas todas as coisas. Nos capítulos 21 e 22, temos o grupo das 7 coisas novas que Deus dará para aqueles que aqui na terra estiverem atentos aos sinais, que conseguirem ler os sinais. Aqui temos a nossa irmã Lília traduzindo para os nossos irmãos o sinal de Libras. Eu não consigo ler, mas muitos dos meus irmãos agora estão lendo, e eu louvo a Deus pela vida de vocês, queridos irmãos, que vocês possam estar servindo ao Senhor, mesmo às vezes sem estar ouvindo com os ouvidos humanos, mas ouvindo com o coração e entendendo a palavra de Deus. Deus abençoe a vocês do Ministério de Sinais. Assim como os sinais de Libras, esta linguagem, Deus deixou muitos sinais. E felizes daqueles que têm olhos e ouvidos e coração aberto para ouvir os sinais de Deus. Aqueles que observarem os sinais, aqueles que ficarem atentos e se aproximarem do Senhor, estes receberão estas 7 coisas novas. Quais são elas? Veja aí na sua tela. Primeiro, uma nova terra. Aí alguém diz: esta terra vai ser aqui mesmo? Jesus disse: na casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito: vou preparar lugar. E quando eu for, ele já foi, e voltar, virei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus não virá mais para ficar nesta terra, mas virá nos ares para nos tirar desta terra e nos levar para a nova terra, novos céus na sua presença. Então nós seremos lá com ele um novo povo. Estas pessoas, povo de Deus, vai constituir a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela é local, aqui na Tiago Ferreira. Ela é a igreja militante, o povo de Deus que agora está na terra, mas também ela será um dia a igreja militante, a igreja triunfante, a igreja glorificada, a noiva de Cristo, o povo que estará no céu. E onde este povo estará? No novo lar, numa nova casa. Apocalipse 21, do 10 ao 21, veja como será esta nova casa, o novo lar. Ah, que coisa gloriosa! Este novo lar será mais do que uma residência. Em quinto lugar, receberemos um novo santuário. E neste santuário, o próprio Deus estará presente. É a casa de Deus. Nós, o seu povo, estaremos lá. E neste novo lar, neste santuário, nós teremos uma nova luz. Não como esta luz daqui, que apaga e acende, mas a luz eterna, que é o próprio Deus. Lá será o nosso novo paraíso. Este livro maravilhoso termina com o final da história.
Quem quer saber o final da história, depois de todos os sinais, as últimas palavras de Cristo: certamente cedo venho. E a igreja diz: vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Que os sinais acordem, que os sinais nos aproximem cada vez mais do nosso Senhor, e que vivamos para Ele com alegria, porque Ele é digno. Que Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, a olhar os jornais, a olhar a TV, é verdade, mas olhe a palavra de Deus, olhe os sinais e fiquemos atentos, nos preparemos para que naquele dia sejamos apanhados, apercebidos, atentos, vigilantes na presença do nosso Deus. Deus te abençoe, firme até que o último sinal aconteça, ou seja, a trombeta gloriosa e a vinda de Cristo para nos buscar. Que seja aquele dia de alegria e não de tristeza. Amém? Amém. Curve a sua fronte, vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, porque como nós sabemos, o Senhor nunca é apanhado de surpresa, Pai. Obrigado, Jesus, porque os sinais têm acontecido ao longo da história da humanidade. Obrigado porque tudo que o Senhor prometeu na sua palavra que iria acontecer, no tempo certo aconteceu. Ó Senhor, nos prepara, para que também nós estejamos atentos, e que nós possamos participar dos teus planos, participar do teu arrebatamento, participar da tua chamada gloriosa, e recebermos as coisas novas que o Senhor tem para todos nós. Nos ajuda, ó Deus, enquanto estamos neste mundo, a sermos pessoas amorosas, atenciosas, pessoas que se importam, que incluem, pessoas que ajudam outras pessoas. Nós te rendemos glórias, continua conosco, pois oramos no teu nome. Oramos, Pai, te suplicando misericórdia para todos os irmãos desta igreja que estão passando por tribulações, pessoas de outras igrejas da nossa cidade, guarda-os pela tua misericórdia, pessoas do nosso estado, do nosso país, pessoas desta terra, deste globo terrestre. Tem misericórdia, Pai, pois oramos por todos no teu nome, oramos para a tua honra e glória. Amém, Jesus, amém. Que aquela bênção especial da parte de Deus domine o teu coração e a tua alma. Continue conosco, ouça mais uma música e esteja sempre atento àquilo que Deus está fazendo, para que sejamos apanhados, apercebidos para a sua honra e glória. Deus te abençoe.
Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Salvo, salvo pela graça. Mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim, é dom de Amém, meus irmãos. Uma semana abençoada. Deus abençoe vocês.